Olá, eu sou a Aline Carvalho, eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados longos, na tonalidade escura, bem como os meus olhos. Estou vestindo uma blusa de manga mediana, na cor branca. Dando continuidade ao curso autoinstrucional de assistência ao pré-natal na atenção primária à saúde, no módulo 5, onde abordo os cuidados puerperais. Todos os slides dessa apresentação têm um fundo que mesclam imagens na tonalidade rosa, verde e azul. Este primeiro slide apresenta a imagem de uma pessoa gestando no lado direito da tela. E esta mesma imagem também estará em todos os slides posteriores, mas em tamanho pequeno no canto superior à direita. Eu sou enfermeira pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz residência de enfermagem em saúde da mulher no Hospital das Clínicas da UFPE, mestrado em saúde da criança e do adolescente pela UFPE. Atualmente sou enfermeira obstetra assistencial em uma maternidade de risco habitual na cidade do Recife. Sou técnica da Gerência da Atenção à Saúde da Mulher do Estado de Pernambuco e instrutora nacional da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Nós iremos abordar nesta aula a assistência puerperal, onde os objetivos de aprendizado são conhecer o processo da captação precoce da puérpera, conhecer como se dá a consulta puerperal, aprender sobre cuidados perineais e reconhecer os sinais de alerta e intercorrências no puerpério. Para lembrar, o puerpério ele inicia-se logo após o parto, o nascimento, e dura em média até 6 semanas após o parto. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. É um período em que ocorrem as mudanças anatômicas e fisiológicas no organismo, embora questões de ordem psicossocial relacionadas à maternidade, à sexualidade, à autoestima, à reorganização da vida pessoal e familiar também estejam ocorrendo, e isso influencia a passagem desse período. Embora todos os cuidados que venham tendo para assistência oportuna e adequada nesse período, percebe-se ainda taxas altas de mortalidade materna e neonatal. Isso chamando a atenção dos profissionais quanto à possibilidade de ocorrência de intercorrências e complicações nesse período. E percebe-se que as oportunidades de assistência adequada vêm sendo desaproveitadas. Então, na prática, observamos que muitas vezes os profissionais diminuem, digamos assim, a vigilância desta pessoa, no caso a puérpera, né? Uma vez que já aconteceu o parto. No entanto, ainda é um período, como a gente viu aqui, de grandes mudanças e que pode, sim, apresentar intercorrências e complicações. Esse puerpério pode ser dividido em imediato, que é aquele período entre o 1º e o 10º dia após o parto, tardio, entre o 11º e 45º dia após o parto, e puerpério remoto, que vai após o 45º dia pós-parto e tem um término imprevisto. Então, quando a gente fala focando as mudanças das condições fisiológicas do organismo, é aquela média de 6 semanas para que o organismo volte ao estado pré-gravídico, de uma forma geral. No entanto, há adaptações ou mudanças que continuam acontecendo até 1 ano após o parto. Isso deve chamar a atenção dos profissionais que prestam assistência às pessoas que gestaram, uma vez que é comum as próprias pessoas, após o seu parto,
ou após o período que comumente se chamam de resguarde, elas procurarem atendimento clínico, mas podendo estar apresentando complicações ou alterações que ainda são decorrentes da própria gestação. O cuidado no puerpério ele é fundamental para a saúde obstétrica e neonatal, e ele deve incluir a família em seus diversos arranjos e toda a rede social envolvida nesta fase do ciclo vital e familiar. É outra questão que precisa chamar a atenção dos profissionais que prestam assistência puerperal sobre esses diversos arranjos familiares e sobre as possibilidades de apoio social, né? Então, é importante considerar isso durante a assistência. É importante a comunicação efetiva entre a atenção primária à saúde e a atenção ambulatorial especializada, para garantir um acompanhamento adequado e em tempo oportuno. E os serviços de cuidado pós-natal, eles serão essenciais para a continuidade dos cuidados prestados desde a gestação, bem como para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, no que diz respeito, por exemplo, à redução da mortalidade materna e à prevenção de mortes evitáveis de recém-nascidos, além das questões de saúde sexual e reprodutiva. Nesse slide, eu apresento um caminhos de setas coloridas, destacando a assistência prestada nos diferentes níveis assistenciais e em modalidades diferentes, como maternidade, atenção primária à saúde, realização de visita domiciliar e de consulta na unidade de saúde, destacando a importância da captação precoce puerperal. Como enfatizado na rede Aline, ela consiste em identificar e oferecer apoio imediato à puérpera no início do puerpério através da visita domiciliar. A avaliação precoce das puérperas, ela reduz a mortalidade materna e infantil, uma vez que muitas condições graves, como, por exemplo, hemorragias e infecções, elas ocorrem nas 2 primeiras semanas após o parto, em alguns momentos, inclusive, após a alta hospitalar. Os objetivos da avaliação puerperal são avaliar o estado de saúde da puérpera e do recém-nascido, orientar e apoiar a família para a amamentação, orientar os cuidados com o recém-nascido, avaliando a interação do binômio, promover a saúde mental, orientar o planejamento reprodutivo, identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las adequadamente em tempo oportuno e registrar na caderneta de saúde e no ESUS ou no prontuário da família quando não estiver disponível o sistema eletrônico. Os profissionais da atenção primária à saúde devem estabelecer uma frequência de consultas e ou visitas domiciliares durante o puerpério, que serão definidas de acordo com as condições de saúde física e mental de cada puérpera. No entanto, há uma definição, uma recomendação mínima do Ministério da Saúde quanto ao calendário de consultas. Então, a primeira consulta puerperal ela deve acontecer até o 7º dia pós-parto, e a segunda consulta puerperal deve acontecer entre o 30º e 40º ou 45º dia pós-parto. E aqui eu apresento tópicos do roteiro para essa consulta puerperal. Então, é importante questionar as condições da gestação e parto, então, local do pré-natal e parto, o próprio local de assistência pré-natal e ao parto já nos diz em relação às condições clínicas e obstétricas desta puérpera, né? As condições de atendimento ao parto e ao recém-nascido, porque, por exemplo, ela pode ter realizado o pré-natal de risco habitual, o parto ter ocorrido
em até um centro de parto normal, ou seja, aquela parturiente que chegou sem nenhuma alteração, mas durante o parto ter havido intercorrência, como, por exemplo, a hemorragia pós-parto. Então, é importante estar atenta a essas condições. Os dados do parto, então, quando ocorreu, qual o tipo, né, se foi parto vaginal ou se foi feita uma cirurgia cesariana, e qual o momento que ele ocorreu, então, quantos dias de pós-parto ela tem. As intercorrências na gestação, no parto ou no pós-parto imediato, o aconselhamento e a realização dos testes rápidos para HIV, hepatite B e C e sífilis durante a gestação e o parto, o uso de medicamentos, bem como a adesão terapêutica a esses medicamentos, o aleitamento materno e avaliar a mamada, né? Então, a frequência de mamada dia e noite, o vínculo entre a puérpera e o recém-nascido, a alimentação, sono, atividades e condições psicoemocionais desta puérpera. É preciso avaliar também a existência de sintomas anormais, realizar orientação sobre o planejamento reprodutivo, especialmente se não foi feito na maternidade, e orientar e questionar quanto à realização das triagens neonatais e para aquelas que tenham sido realizadas, verificar se houve alterações e estar atento às condições sociais desta puérpera, em relação especialmente à rede de apoio para esse período puerperal. Como já vimos, tem grandes desafios. Em relação à avaliação clínico-ginecológica, é preciso verificar os sinais vitais e estar atento às suas alterações, avaliar o estado psíquico da puérpera, observando a formação do vínculo com o seu filho ou filha, observar o estado geral, examinar as mamas. Além de avaliar as mamas, é preciso observar e avaliar a mamada. Então, essas questões mais particulares e enfáticas, elas foram abordadas na aula de aleitamento humano. Examinar o abdômen, verificando a condição do útero e a existência de dor à sua palpação, onde espera-se que esse útero esteja doloroso, ou, na verdade, o abdômen, nos primeiros dias, primeiras horas pós-parto, então deve chamar a atenção a persistência dessa dor. Examinar o períneo e os genitais externos, verificar possíveis intercorrências, solicitar exames caso haja necessidade. Em relação aos cuidados perineais, é importante perguntar quanto à cicatrização, a existência de desconforto ou dor, a existência de ardência perineal, de odor desagradável e dispareunia, que, lembrando, é a dor durante a relação sexual. E, se houver alguma queixa ou se a pessoa relatar necessidade, deve ser feita uma avaliação profissional a fim de verificar os sinais de alteração nesta região. É importante também explicar em relação aos tipos de fios. Então, sabe-se que rotineiramente utiliza-se fios que são absorvíveis e que não precisam de nenhuma utilização de curativo. Então, nem soro fisiológico ou álcool a 70%, por exemplo. É necessário orientar a necessidade da higiene local, que deve ser feita com água e sabão neutro, independente de ser líquido ou em barra, e da coloração. O importante é que seja um sabonete neutro. Geralmente a gente pode, inclusive, orientar o próprio sabonete que se usa para a higiene do recém-nascido. É importante manter a área perineal limpa e seca. Pode-se realizar compressas geladas
que elas podem ser aplicadas nessa região para diminuir edema e desconforto. Essas compressas devem ser feitas em intervalos de 10 a 20 minutos a cada 4 horas. E pode-se ainda realizar banhos de assento morno várias vezes ao dia. E aqui eu apresento no canto lateral à direita da tela, na margem inferior, a imagem de algumas plantas, como a camomila, que pode ser utilizada neste banho de assento. É importante ainda ressaltar a importância de trocar o absorvente em intervalos a cada 4 horas, ainda que o mesmo não esteja completamente cheio, mas por questão de higiene, para minimizar os riscos de infecção. Em relação às orientações gerais, deve-se orientar o repouso, no sentido de evitar atividades extenuantes ou levantar pesos por aproximadamente 6 semanas. Em relação às atividades físicas, aquelas puérperas que não tenham contraindicação, elas devem realizar atividades físicas leves e adicionar exercícios de alongamento, que isso traz benefícios. Em relação à atividade sexual, é recomendável evitar o sexo com penetração por 6 semanas ou até a cicatrização completa da laceração perineal. No entanto, é importante reforçar que a atividade sexual ela poderá ser restabelecida quando a puérpera se sentir confortável. Então, na verdade, não tem uma definição do tempo em que pode ou não ter atividade sexual. Quem vai dizer isso é a própria puérpera, quando ela sentir-se confortável e apta a realizar essa atividade sexual. Em relação especialmente à penetração, recomenda-se que seja um pouco postergada até a cicatrização, mas tem outras modalidades e é ela que precisa se sentir pronta para isso, né? A pessoa que está no puerpério que vai saber quando está confortável para tal. É importante evitar roupas justas, no sentido especialmente de garantir maior conforto e evitar constipação, ou seja, aumentar a ingesta hídrica e o consumo de alimentos ricos em fibras. E, em último caso, se for necessário, pode-se prescrever laxantes. Inclusive, a gente pode fazer orientação dos laxantes naturais. É importante estar atento aos sinais de alerta no puerpério, especialmente durante a consulta e na sua avaliação, ou bem como ao relato dessa puérpera sobre a existência de febre, sangramento vaginal abundante, secreção purulenta na ferida operatória, corrimento vaginal com cheiro fétido, dor intensa nas mamas, dor e ou edema unilateral nas pernas e a existência de falta de ar. Os profissionais da atenção primária devem estar atentos e preparados para apoiar a pessoa puérpera e sua família, reconhecer condições de risco e vulnerabilidade física, psíquica e social, além de utilizar os recursos das redes de assistência à saúde e intersetoriais para lidar com possíveis problemas durante o puerpério. As principais intercorrências clínicas no puerpério são as alterações emocionais, as hemorragias, as síndromes hipertensivas, a infecção puerperal e as complicações tromboembólicas. Em relação às alterações emocionais, é necessário dar especial atenção a essas condições psíquicas e sociais, porque uma das características marcantes do puerpério é a ansiedade despertada com a chegada do bebê, além de eventuais frustrações devido às expectativas que podem ter sido criadas em relação à experiência da maternidade e também
do parto e que foram confrontadas com a realidade vivida. Então, em algumas ocasiões, o próprio parto não foi o que aquela gestante se preparou e achou que seria. Ou o próprio desenvolvimento dessa maternidade apresenta-se uma realidade distinta, como, por exemplo, uma prematuridade ou até dificuldades na amamentação. Desta forma, sentimentos de ambivalência, como medo e frustração, são comuns, assim como os episódios de tristeza, e que também estão relacionados às alterações hormonais nesse período. Aqui eu trago uma imagem retangular, chamando a atenção, e no centro dessa imagem, com fundo rosa escuro, chamando a atenção para a saúde mental no puerpério, e traz algumas imagens de gestantes, figuras de gestantes, em situações delicadas, digamos assim. Uma das imagens tem uma puérpera com as mãos no ouvido, ao lado de um recém-nascido chorando. Uma outra imagem é de uma puérpera segurando uma criança e sobre a sua cabeça uma nuvem escura. E uma outra imagem de uma puérpera sentada próximo ao berço, que tem uma criança dentro, e esta puérpera está com a cabeça levemente inclinada para baixo e com as mãos no rosto. Esse destaque do centro aponta para as principais alterações emocionais durante o puerpério. A primeira delas é o baby blues, ou tristeza puerperal, ou até blues puerperal, onde está relacionada a uma sensibilidade emocional, mudanças bruscas de humor, insônia, ansiedade, insegurança e vontade frequente de chorar. Uma outra alteração é a depressão puerperal, que é caracterizada pela perda de interesse ou prazer em atividades diárias, sentimentos intensos de tristeza, desespero e desmotivação, sensação de falta de esperança e melancolia. E uma outra alteração é a psicose puerperal, que é caracterizada pela ocorrência de alucinações, delírios, pensamento e discurso desorganizado ou incoerente, comportamento inadequado para a situação, agitação, impulsividade e agressividade, mudanças bruscas de humor, confusão mental e dificuldade para organizar pensamentos. E aí, neste slide, eu apresento um quadro mostrando o diferencial desses sofrimentos mentais puerperais, onde a gente vai ver aqui a diferença do conceito, prevalência, manifestação e o curso e prognóstico dessas alterações emocionais. Então, em relação à tristeza puerperal, ou baby blues, ou maternity blues, ou blues puerperal, o conceito é que é uma alteração psíquica leve e é transitória. Tem uma alta prevalência de 50% a 80% e geralmente se inicia do 3º ao 4º dia, embora algumas literaturas já ampliem esse tempo para 2º ao 5º dia pós-parto. Geralmente tem um bom prognóstico e tem uma remissão espontânea que ocorre de 7 a 10 dias, ou uma semana a 10 dias. Em relação à depressão puerperal, ou também chamada de depressão pós-parto, esse já é um transtorno psíquico moderado a severo, que tem um início insidioso, então acontece lentamente. A prevalência é de 10% a 15%, geralmente se manifesta entre a 2ª e 3ª semana do puerpério e ele se desenvolve lentamente em semanas ou até meses, atingindo um limiar. E o prognóstico
está intimamente relacionado ao diagnóstico precoce e às intervenções adequadas em tempo oportuno. Então, aqui a gente já percebe a principal diferença é que o baby blues ou tristeza puerperal, ele vai remitir espontaneamente, acontece mais precocemente, já a depressão, ela vai piorando lentamente. Então, essa puerpera vai exacerbando aquelas manifestações ou aqueles sinais e sintomas e depende da atuação adequada do profissional para definir um melhor prognóstico. E o transtorno psicótico puerperal ou psicose puerperal é um distúrbio de humor psicótico com a apresentação de perturbações mentais graves. A prevalência é baixa, de 0,1 a 0,2%. No entanto, eu quero chamar a atenção aqui a recorrência. Então, a puérpera que apresentou psicose puerperal durante uma gestação, a chance dela apresentar novamente em gestações futuras é bem mais alta. O início é abrupto e geralmente acontece 2 a 3 semanas após o parto e pode evoluir mais tarde para uma depressão. O prognóstico depende da identificação precoce das intervenções no quadro. Aqui chama a atenção ao risco, inclusive, de desenvolvimento de tentativa de suicídio. Uma outra intercorrência no puerpério são as hemorragias. Então, é necessário avaliar e investigar perdas de sangue súbita e abundante ou o aumento persistente dessa perda, especialmente se estiver associada a desmaios, tonturas e palpitações. Essas hemorragias, essas intercorrências são mais frequentes nas primeiras horas pós-parto, porque elas são principalmente causadas por atonia, lacerações e retenções placentárias. São eventos geralmente graves e é uma das principais causas de morte materna. Na verdade, no mundo, é a principal causa de morte materna, no Brasil, é a segunda principal causa. É importante ressaltar a necessidade de vigilância devido ao aumento do acretismo placentário, por exemplo, e que a gente tem tido cada vez mais pessoas sendo submetidas a cesarianas, aumentando esse risco de acretismo, que pode, inclusive, não ser diagnosticado oportunamente e apresentar hemorragias tardias, ou outras alterações menos frequentes. Uma outra intercorrência são as síndromes hipertensivas. É a principal causa de mortalidade materna no Brasil e no nosso estado de Pernambuco. É necessário avaliar e investigar alterações da pressão arterial, atentar para as alterações durante a gestação e o parto. Então, uma gestante pode ter cursado a gestação toda com os níveis tensionais dentro do padrão normalidade e apresentar elevação de pressão durante o parto ou até no pós-parto. É necessário avaliar e investigar cefaleia acompanhada por um ou mais dos seguintes sintomas: distúrbios visuais, náuseas e vômitos. E é importante avaliar e investigar a terapêutica medicamentosa e a sua adesão. Só chamar a atenção, eu vou retornar aqui só para chamar a atenção, diante de síndromes hipertensivas, é importante também estar atenta às situações de urgência e emergência obstétrica, como o pico hipertensivo, ou sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, que são esses sinais que foram destacados aqui. Uma outra intercorrência no puerpério é a infecção puerperal. É uma das 3 principais causas de mortalidade materna. Então, nós temos a tríade, né? Hemorragias, síndromes hipertensivas e infecções puerperais como as principais causas de mortalidade materna. Qualquer infecção do trato genital após o parto,
A sua prevalência no parto normal ou vaginal é de 1 a 3%, na cesariana eletiva é de 5 a 15%. É importante chamar a atenção porque a gente tem ainda aquelas cesarianas que são de urgência e, dependendo da situação da qual foram realizadas, pode aumentar ainda mais esse risco de infecção. Mas ainda diante de cesariana sem nenhuma intercorrência, que foram programadas eletivamente, a gente ainda tem uma prevalência bem mais alta, até 5 vezes mais que no parto vaginal. É necessário avaliar e investigar sinais e sintomas como febre, calafrios, dores, características da ferida cirúrgica, que pode ser a ferida operatória na cesariana, ou episiotomias e suturas de lacerações no parto vaginal, ou até ambos, porque, por exemplo, uma pessoa pode estar ter finalizado a sua gestação com a cesariana, mas por alguma impossibilidade do parto vaginal que estava decorrência e que pode ter havido tanto lacerações como episiotomias e vai ter também a ferida operatória da cesariana. E é importante avaliar também as características dos lóquios. Quais são os fatores de risco da infecção puerperal? A cesariana, o parto vaginal com uso de fórceps ou vácuo, inclusive pela maior possibilidade de lacerações do períneo ou canal de parto, um trabalho de parto prolongado, a miniorrex, que é a ruptura das membranas ou da bolsa prolongada, o número excessivo de toques vaginais, o diabetes gestacional, a obesidade e a corioamnioniite. O quadro clínico de 3 a... ele geralmente acontece entre terceiro e quinto dia do pós-parto e se manifesta com febre, e aí é uma febre que é superior a 37,8 graus Celsius, excetuando-se as primeiras 24 horas, onde a gente pode ter uma temperatura de até 38 graus Celsius, sendo considerada esperado pelo puerpério imediato. Essa febre geralmente está associada a uma dor abdominal, a uma loqueação com odor e um colo uterino amolecido e pérvio. E o diagnóstico ele é eminentemente clínico, então a gente não precisa aguardar exames complementares, como exames laboratoriais ou até de imagens, para definir ou diagnosticar uma infecção puerperal. Na verdade, a gente deve se basear pela clínica, inclusive por ser uma situação de urgência ou até emergência obstétrica. E outra intercorrência no puerpério são os eventos tromboembólicos, onde a gente tem a trombose venosa profunda como a forma clínica mais frequente e que acomete principalmente os membros inferiores, caracteriza-se pela dor na panturrilha, pela dificuldade ou até impossibilidade de deambular, um edema unilateral da perna, dor, a palpação profunda e a dorsiflexão da panturrilha, que é o sinal de Romans, e aumento da temperatura cutânea da perna acometida. E um outro evento tromboembólico é a embolia pulmonar, que consiste no desprendimento do trombo que se desloca atingindo uma das artérias do pulmão. Manifesta-se através de uma dispneia de início súbito, taquipneia, taquicardia e dor torácica. Pode estar presente tosse e hemoptise, que é o sangramento nasal, febre e sudorese, fadiga e síncope, que é o desmaio, e a sensação de morte iminente. Para finalizar, eu trago um slide que tem no canto lateral direito a imagem de uma puérpera negra segurando o recém-nascido e acima da sua cabeça existem alguns balões com interrogações e alguns rasurados e à sua volta há brinquedos e uma mamadeira. E a mensagem
que é preciso continuar apoiando e protegendo no puerpério. Muitas vezes, a família não está preparada ou organizada para tudo o que se apresenta nesse momento. Aqui eu trago um slide com as referências utilizadas nessa apresentação e, por fim, um slide que traz no seu canto inferior à direita da tela um QR Code que leva à página da ESP, onde você pode estar acessando outros cursos ou eventos que acontecem realizados pela escola. Espero que vocês tenham aproveitado. Nos encontramos em breve. Obrigada.